Mas o tema da escola a gente vai tratar de uma forma bem específica aí o nosso lema, viu? Sentiu compaixão e cuidou dele. Se nós formos levar em consideração que a gente já está quase no finalzinho da quaresma, acredito eu que todo mundo já teve contato com o texto base ou já ouviu falar um pouquinho da campanha da fraternidade. Mais no tema e também considerando esse tempo que a gente está vivendo agora de recolhimento, não só por ser a quaresma, mas também esse recolhimento forçado, né, em razão dessa quarentena, a gente vê que algumas coisas que estão acontecendo no Brasil hoje nos fazem ter uma reflexão mais aprofundada sobre o nosso tema da campanha da fraternidade. Essa dificuldade que a gente está tendo, principalmente a população mais jovem, né? Não estou no grupo de risco e acha que pode sair fazendo o que bem entende, né? Mas aí vem aquela questão, né, do sentir a compaixão com o próximo e cuidar do próximo. Então tem tudo a ver com a nossa campanha da fraternidade e isso vai permitir aí que a gente faça uma reflexão mais aprofundada. Então nós vamos tentar fazer de uma forma dinâmica, também meio rápida, não quero que a gente a gente se alongue demais. A Marielle está falando que começou a travar bastante. Ela acha que os corações é que fazem travar. Para a gente começar, eu gostaria de ler com vocês a passagem que é o fundamento bíblico da nossa campanha da fraternidade, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano. Então diz essa parábola, né, que um doutor da lei se levantou para experimentar Jesus. Ele perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. Assim também o levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois, colocou-o sobre seu próprio animal e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando-o: Cuida dele, e o que gastares a mais, eu o pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia. Vai e faze o mesmo. Essa passagem, então, é que embasa toda a nossa campanha da fraternidade e a gente não precisaria nem ir muito mais longe se nós fizéssemos só um estudo, uma análise dessa passagem. A gente já estaria aí com o nosso caminho de preparação para o tempo da Páscoa, para a Páscoa perfeito, né? Essa passagem nos chama a atenção porque Jesus Cristo inverte aquela lógica, porque antigamente ali para os judeus, quem era o próximo, né? O próximo era aquelas pessoas do grupo, grupo religioso deles, enfim, aquelas pessoas com quem eles mantinham um certo vínculo. Mas Jesus Cristo vem e nos mostra que essa figura do próximo não é bem assim, não é aquela pessoa com quem temos vínculo algum, não. E o mais interessante é essa inversão da lógica. Não se trata de quem é o próximo, mas sim de quem é aquelas pessoas necessitadas, quem é aquelas pessoas que necessitam, que definem quem é o próximo delas. E a grande pergunta que nós temos que responder nessa campanha da fraternidade é justamente: que tipo de próximo eu tenho sido para o outro? Né? Quando alguma pessoa que necessita de algum tipo de ajuda, seja ajuda material ou ajuda espiritual, quando essa pessoa se aproxima de mim, buscando em mim esse próximo, em quem ela pode alcançar algum amparo, que tipo de próximo eu estou sendo? Então essa é a grande reflexão dessa campanha da fraternidade. Né?
A pergunta não é quem é o meu próximo. E aí aqui nós vemos que nessa passagem nós temos cinco figuras. A pessoa que foi assaltada, né, que acabou sendo espancada. Aí nós temos o sacerdote, nós temos o levita, nós temos o dono da hospedaria e nós temos o samaritano. Não custa nada lembrar que naquele tempo o samaritano o povo samaritano tinha uma rixa com o povo judeu. Então os samaritanos e os judeus ali não se bicavam, né? Os samaritanos eram vistos pelos judeus como um povo impuro. Então os judeus não se relacionavam, não conversavam com os samaritanos, não tinham qualquer tipo de relação. E a passagem de Jesus Cristo escandaliza justamente por conta disso, né? Ele mostra muitas vezes uma lógica completamente fora do normal, né? Então ele mostra que justamente passa ali o sacerdote, aquela pessoa responsável pelo sacrifício, né? Por oferecer o sacrifício para Deus. Passa o levita, aquela pessoa responsável pela liturgia, e as pessoas não contaram com o homem que estava sofrendo. Mas talvez naquele momento ele estava com a cabeça cheia de tantas outras coisas, os afazeres da vida religiosa, preocupados com a família, sabe-se lá o que tinham na cabeça, e passaram e simplesmente ignoraram aquela situação pela qual aquele homem passava. E justamente aquele de quem menos se esperava, que é o samaritano, ele passa, ele se enche de compaixão por aquele homem e ele toma os cuidados que a gente ouve na passagem. Então ele derrama o óleo, né, com as suas características anestésicas, ele tem um zelo, um carinho por este homem. Não contente, ele ainda coloca esse homem no seu próprio cavalo e leva para uma hospedaria, onde paga com seus próprios recursos para que esse homem possa se recuperar. Então veja que o cuidado que o samaritano tem com aquele homem é um cuidado muito atento, né? Não só o cuidado momentâneo, mas também pensando já em ajudar na cicatrização, ou seja, ele já pensa adiante, né? Ele quer que esse homem alcance de fato uma cura mais profunda, ou seja, é um zelo, ele se coloca no lugar do homem, o homem que sofre, para ajudá-lo e presta esse cuidado misericordioso, né? Então é isso que essa nossa campanha da fraternidade quer nos chamar a atenção. Eu já falei então aqui no número 8 do nosso todo aquele de quem nos aproximamos. É todo aquele que sofre diante de nós. Então todas as pessoas que sofrem diante de nós são os nossos próximos. E aí aqui no texto vai fazer uma referência muito bonita ao que o Papa Francisco tem dito. Aqui a referência é desde 2014, mas recentemente o Papa Francisco voltou a falar desse assunto, e ele diz para que nas nossas orações nós possamos pedir o dom das lágrimas, né? O dom das lágrimas. Ou seja, que a gente possa olhar para as pessoas, se compadecer e chorar. Esse tempo que nos sobra da quaresma, a gente tem essa habilidade de conseguir chorar com a dor do outro, de sentir empatia, se colocar no lugar do outro. E aqui eu volto de novo a falar com vocês sobre esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de coronavírus, uma pandemia, e a gente olha com um pouco de estranheza, um pouco de perplexidade, a incapacidade de algumas pessoas de ainda hoje olharem para o outro e se compadecerem, olharem para o outro e se deixarem sentir, não é pena, não é sentir dó, não, é se colocar no lugar da pessoa, sentir a dor com a pessoa, né? E a gente vê que apesar de todos os apelos que nós pessoas permaneçam em suas casas para não colocar em risco as pessoas do grupo de maior as pessoas ainda insistem em fazer aquilo que bem entendem, justamente em razão dessa incapacidade. A gente fala hoje a sociedade líquida, né? Uma sociedade volátil, uma sociedade que não se compromete, reina o individualismo, a indiferença, e o nosso texto base fala muito disso, né? Essa sociedade da indiferença, da incapacidade de olhar para o outro. E aí, quando a gente vai lembrar do nosso método do Cursilho,
a gente vai lembrar das três fases do método, né? O ver, o julgar, discernir ou iluminar, dependendo no cursilho a gente fala de discernir, a CNBB ainda usa o julgar, em alguns documentos a gente usa o iluminar, mas é o ver, o discernir, o julgar, iluminar e o agir. E aí o nosso texto da campanha da fraternidade vem falar, né? Viu, ou seja, né? Olhou para a pessoa. Então não é só olhou meio, não, é um enxergar profundamente, né? Sentir compaixão é esse iluminar com um sentido de misericórdia, um sentido de compaixão, esse sentido de ternura, né? E cuidar da pessoa, ou seja, e agir. Então aqui estão os nossos três tempos, os três momentos do nosso método que a gente aplica no cursilho, que a igreja aplica em seus documentos, e que está aqui nessa passagem do samaritano. Pois bem, e aí nessa nossa quaresma, né, a campanha da fraternidade vem justamente dizer que é o tempo de nós sairmos dessa nossa alienação existencial causada pelo pecado. É o pecado que nos afasta da graça de Deus e que por vezes faz com que a gente então se esvazie da graça de Deus e se encha do nosso egoísmo, do nosso individualismo. É esse pecado que nos afasta então desse olhar misericordioso pelo próximo. E é nesse tempo da quaresma que nós somos chamados a nos reconciliar com Deus, experimentar mais uma vez a misericórdia de Deus na nossa vida, para que a gente possa exercer esse olhar misericordioso na vida do irmão. Então é um momento oportuno. E aí vem então o tema da campanha da fraternidade, né? A vida na vida. Então, quando a gente vai falar de vida na campanha da fraternidade, é justamente essa vida em abundância, né? A vida no sentido amplo. Então, parecia que a gente ia falar na campanha da fraternidade só sobre o aborto, sobre eutanásia, sobre o suicídio, mas vai muito além disso. Vai muito além disso. De quantas pessoas que nós estamos falando, que nós vemos na nossa realidade hoje, aqui a gente já está falando do ver, né? Quantas pessoas da nossa sociedade hoje que estão vivas biologicamente falando, mas espiritualmente estão mortas, fisicamente estão mortas, pessoas que não têm habitação, pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm trabalho, pessoas que não têm vontade de viver, não têm mais o sentido de viver, pessoas que estão na depressão, estão caminhando por esse mundo, mas sem ter um objetivo, pessoas que, infelizmente, razão é justamente de olhar para esta vida e compreender ela enquanto dom de Deus, essa vida santificante, nós que recebemos essa vida por meio da vida do próprio Cristo, somos chamados à filiação divina, sermos irmãos do próprio Jesus Cristo, e para que a gente possa exercer essa vida com abundância, essa vida na vida, essa vida dom que Deus nos dá, é necessário que a gente assuma um compromisso. Então, a vida enquanto dom, ela nos conduz a um compromisso. A gente já sabe do que a gente está falando, né? Cristão comprometido. É aquele cristão que se compromete com o outro. Então, entender o tema da campanha da fraternidade é entender a graça, a ação da graça na nossa vida. Entender que essa nossa vida, vida na vida, dom de Deus, implica em compromisso. Né? E qual é esse compromisso? Cuidar do outro. Então, quando Jesus Cristo diz lá na passagem, né, diz para aquele homem com quem ele conversava, né, ele diz justamente o que está escrito na lei. E aí o homem responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. É este o compromisso. Amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. É este o compromisso do cristão. Cumprindo com este compromisso, com toda certeza, a Deus. E aí vem então o objetivo
geral da fraternidade, que é conscientizar a todo o povo de Deus, a todas as pessoas, à luz da palavra, para o sentido da vida como dom e compromisso. Essa vida na vida, né? Que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, a nossa casa comum. Ali a Renata fala assim, misericordioso e empatia pelo próximo. Coração misericordioso e empatia pelo próximo. É isso mesmo, é ter um coração misericordioso, porque quem experimenta a misericórdia de Deus na sua vida acaba também sendo misericordioso com o outro, né? E aí ter empatia pelo próximo, que é ter esse olhar de compaixão, sentir a dor do outro, né? Então este é o nosso objetivo da campanha da fraternidade. E aí, como eu já disse, a campanha, o texto está dividido nesses verbos que estão né? O viu nos fala aqui justamente das duas formas de olhar. Que duas formas de olhar que são essas, né? Então nós temos lá o levita e o sacerdote, que até vem aquele homem, mas é aquele olhar descompromissado, sabe? É um olhar que não penetra na alma. Olhou, né? Olhou, mas seguiu a vida adiante. Já o samaritano é um olhar diferenciado, é um olhar de compromisso, é um olhar de penetrar na alma da pessoa, é um olhar de compaixão, é um olhar de se comprometer com o próximo, né? O Tiago pode fazer pergunta, Tiago, podem ir fazendo perguntas. Então são esses dois olhares, né? O olhar do desprezo, o olhar da indiferença e o olhar do samaritano. Até o Papa Francisco, quando ele mandou uma mensagem aqui para o Brasil, do início da campanha da fraternidade, ele fala justamente isso, de que a igreja é chamada a ser mais samaritana. Nós somos chamados a ter este olhar mais samaritano, né? Um olhar de cuidado com o próximo. E é esse o propósito que nós cristãos devemos ter na nossa vida. Quando a gente fala de um olhar do samaritano, é aquele olhar sem pressa, né? É um olhar de querer, de fato, adentrar na vida da pessoa. E aí a gente olha assim para o nosso dia a dia, né? Como é difícil a gente parar um pouquinho, olhar para o outro, compreender as suas dores, compreender as suas incertezas, as suas dúvidas. O cara é muito mal-humorado, o cara é não sei o que, mal-educado e tal. Mas a gente não tenta também entender pelo que aquela pessoa está passando, como foi o dia daquela pessoa. Às vezes a pessoa está numa pindaíba econômica, está passando por alguma doença terminal, tem alguém na família que está passando por alguma dificuldade. E a gente simplesmente não penetra na alma daquela pessoa, a gente não busca saber um pouco mais sobre a vida daquela pessoa, e a gente se limita apenas a já sair falando mal, e enfim, né? Não é o que o samaritano faz, né? O samaritano ele não pergunta os motivos pelos quais aquele cara estava caído na beira da estrada, estava na sarjeta, não quer saber se o cara se era samaritano também, se era judeu ou não era, enfim, ele simplesmente cuida, né? E é isso pelo que é cuidar do outro. É mais fácil, né? A beleza sou igreja. Desafiador é ser igreja com quem mais está precisando nos cenários mais difíceis. E aí vem aquela questão, né, Tainara? Nós somos chamados a ser igreja em saída. Está na hora de parar com aquela pastoral da conservação. O que é a pastoral da conservação? Por tanto tempo a igreja se propõe manter números. Está na hora de sair e buscar os afastados, né? O Tiago pergunta ali, no caso de pedintes na rua que pedem dinheiro, mas não sabemos se vão usar para comprar drogas ao invés de comida. Como cuidar do outro? Pois é, Tiago, aí vem uma grande questão de que muitas vezes a esmola ela acaba sendo mais prejudicial do que benéfica. Então existem outras formas da gente ajudar ao outro. Por exemplo, né, nas nossas cidades existem tantas entidades caritativas. A própria igreja tem a Caritas, né? E aqui em Medianeira, a Secretaria de Assistência Social sempre pede, então, que se você quer contribuir com a caridade, então que ajude essas entidades, ajude a própria assistência social, para que essas entidades possam, em conjunto, auxiliar todas as pessoas que querem ser ajudadas.
Tem pessoas que infelizmente passam por algum problema de algum vício, alguma coisa, e elas ainda não querem ser ajudadas, né? Então elas às vezes se utilizam da situação em que estão para obter alguma vantagem indevida, até mesmo isso, né? Então é importante que a gente tente, na medida do possível, fazer com que a ajuda também seja institucionalizada. A Caritas é um excelente caminho, nós temos os irmãos vicentinos, que também fazem um trabalho social belíssimo junto da igreja, temos tantas outras entidades que... Então, às vezes, em vez de fazer a esmola, a doação da esmola diretamente para a pessoa, contribuir como voluntário ou contribuir também de... Nós temos também casas de recuperação para pessoas que estão no vício do álcool, das drogas, enfim. Então, existem várias formas de nós exercermos essa caridade de uma forma consciente e, acima de tudo, de uma forma cristã. Então, temos que ter o senso crítico cristão aguçado, não de fazer apenas por fazer. Então, quando às vezes a gente passa por um mendigo e joga lá uma moedinha, é só para sair com a consciência tranquila e dizer, eu ajudei, Mas, na verdade, será que essa moeda ajudou ou contribuiu com a ausência de dignidade na vida daquela pessoa? Então, tem tudo isso, né? Então, o importante é que a nossa ajuda seja uma ajuda consciente. Talvez o trabalho voluntário... Mas aí vai da consciência de cada um e também da situação prática que a gente vivencia. Seguindo um pouquinho ainda com o texto base, nós vamos ter lá no item 52 do nosso texto base, um parágrafo muito interessante que diz o seguinte: o individualismo marca de tal maneira as relações que a vida corre o risco de ser vista não mais como dom e compromisso, mas como um peso ou como algo de que a pessoa possa dispor a seu bel prazer. Então, infelizmente, essa liquidez da sociedade de hoje faz com que, às vezes, a gente acabe relativizando a vida, né? E aí a gente vê tantas situações aí de tentativa de legalização de aborto e tudo mais. O Wagner está dizendo, pastoral de rua da fraternidade, o caminho... Esse Papa está sentado no ouro e tudo isso acontecendo. São situações de que agora a gente está vivendo um tempo de que todo mundo está atacando e criticando, dizendo o que a igreja faz, né, pelo próximo, o que a igreja está fazendo para ajudar na situação do coronavírus, né? As pessoas esquecem que a maior parte dos hospitais beneficentes ao redor do mundo são católicos. As pessoas esquecem também de quantos padres já morreram e quantos padres estão doentes porque não se furtaram de estar junto daqueles que sofrem por conta da enfermidade e perdem sua própria vida para levar um pouco de esperança para aqueles que sofrem. E as pessoas esquecem também que todas as vezes que a gente aponta um dedo, outros 3 se voltam contra a gente. É fácil perguntar o que a igreja está fazendo para ajudar no combate ao corona. E agora responder o que eu tenho feito para ajudar no combate ao coronavírus. O que eu tenho feito para acabar com a pobreza no mundo. Então é fácil apontar, é fácil questionar, mas o grande desafio é como eu posso ajudar. O que eu posso fazer para contribuir. Então temos que fazer o nosso meia-culpa também, não adianta só ficar atacando, não é bom? O Luiz Fernando diz ali, nesse momento de reclusão social, devemos estar em espírito meditativo a respeito de como sermos misericordiosos, ou qual a melhor atitude, ação a se tomar enquanto cristão comprometido. É uma pergunta, então ele diz, qual a melhor atitude a se tomar enquanto cristão comprometido? Eu vou deixar as ações, Luiz Fernando, mais para o final, aqui no finalzinho do texto básico. Dentro do tema da campanha da fraternidade. Mas se estiver sendo muito chato, vocês me avisam, tá bom? É a primeira vez que a gente faz esse tipo de escola vivencial assim online, e é difícil falar para a tela aqui sem ver vocês, tá bom? Só tô vendo a Angélica. A Angélica tá aqui, só faz umas caras. Eu acho que tá chato o negócio. Vamos lá. Enfim, o documento vai falar então aqui, né? O texto base fala que a gente observa uma certa banalização da vida, e a gente sabe disso. Talvez agora com essa pandemia a gente volte a ter uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre a importância da vida,
a importância de tudo. A Natália, tá legal, pode continuar. Então tá bom, Natália. Vamos lá, se vocês tiverem pergunta, vão fazendo aí. Então essa parte do ver é isso mesmo, né? Esse olhar, né? Enxergar com este olhar de Cristo, este olhar do samaritano, este olhar de compaixão, é um olhar de empatia. Eu olho para você, eu vejo a tua dor, mas mais do que isso, eu sinto contigo a tua dor e eu me comprometo a, junto contigo, superar tudo isso, né? Então é essa a ideia, né? O ver, para que depois a gente parta para o sentir compaixão. Então, este ver que entra na alma da pessoa. Eu me preocupo contigo, eu olho nos teus olhos, né? Depois, então, nós vamos para a segunda parte, que é o sentir compaixão. E aqui começa dizendo o seguinte, ó, o 82 do nosso texto base, né? Então, o 82 diz o seguinte, ó, se por um lado o olhar da indiferença gera tanto mal, o olhar da compaixão pode fecundar o bem no coração humano e conferir verdadeiro sentido à vida. Primeira mensagem lá do Cursílio, né, tirando as meditações, tal, qual é? O sentido da vida, né? E aqui vem dizer justamente isso, né? O olhar da compaixão pode fecundar o bem no coração humano e conferir verdadeiro sentido à vida, porque afinal de contas, o sentido da nossa vida é o quê? É ajudar o próximo a ser feliz, né? Porque o bom cristão é o que encontra a sua felicidade na felicidade do outro. O samaritano, o olhar que Jesus nos ensinou é o olhar daquele que se compromete com de qualquer etnia ou religião, amigo ou inimigo. O olhar da compaixão gera um permanecer com, uma presença que salvaguarda, cuida e transforma a vida de quem mais precisa. E aí é que entra, então, que nesse tempo da quaresma, né, nós vamos falar sobre a compaixão. A compaixão que nada mais é do que um dos elementos da misericórdia. Lembro vocês que em 2016 nós vivemos o jubileu da nossa igreja, foi o ano da misericórdia, e a gente estudou bastante sobre a misericórdia. Nós vimos que o rosto da misericórdia é o rosto do próprio Cristo. Então, o jeito de amar ao próximo é o jeito de Jesus Cristo amar, né? Então, é importante, oi, Clélia, Decolores, viva a vida, né? Então, é isso mesmo. O Emerson, nosso coordenador, dizendo, nossa vida assume sentido quando abrimos nosso coração ao outro. Exatamente, né? Quando buscamos fazer com que o outro seja feliz, aí sim a gente também encontra o sentido da vida. A Laudete Kimura dizendo que está dando muita interferência no Facebook. Tenta então entrar na nossa live no Instagram, que parece-me que está com uma qualidade melhor no Insta, tá bom? De compromisso, aí o sentir compaixão. Então, esse sentir compaixão é fazer o que? Exercer a misericórdia, né? Fazer com que a gente tenha este olhar, como esse sentir com o coração na mão. Aqui até o texto vai falar, ter mais coração na mão. Então não é o sentir meramente pena, dó, não. É olhar para o outro com misericórdia e querer ajudar o outro. Tanto que quando a gente vai falar de misericórdia, não, o que é misericórdia? É este amar visceral, né? O que é o amar visceral? Aquele amor que vem de dentro, um amor que vem das vísceras, né? Não é um amor de mãe, mas é um amor de Deus, esse amor misericordioso, um amor que vem das entranhas, um amor que vem do fundo, né? Um amor que... Então, se a gente entende essa misericórdia de Deus, a gente entende que Deus tem compaixão de nós, e se a gente entende isso, né, se Deus se compadece conosco, Ele sofre conosco, nós somos chamados assim também, sentir a compaixão, nos compadecer com o outro, amar o outro não com o nosso coração ou com a nossa mente, amar o outro com as nossas vísceras, amar o outro com o nosso corpo, sentir também no nosso ser aquela sensação de pulmão apertado, aquela falta de ar de quem sofre a depressão. Então é um amar profundo, né? A Tainara, inexplicável como a campanha da fraternidade tem tudo a ver com que tempo que estamos vivendo, tudo a ver mesmo, né?
E o Emerson, é possível que o mundo de indiferença e ódio nos considere loucos. A loucura da cruz, né, Emerson? De algum modo somos loucos de amor, loucos pela fé e por isso loucos pela vida. Somos loucos porque o nosso mestre foi mais louco ainda, a ponto de se entregar na cruz por cada um de nós. É a loucura da cruz, um amor fora da razão, um amor fora da compreensão do ser humano. E é este amor misericordioso que foge a toda a razão, que é o amor dessa segunda parte da campanha, o sentir compaixão. Né? Se a gente olha o que faz o samaritano, sangrando, um mendigo deitado no meio da rua, na sarjeta, sofrendo, quem de nós vai parar? Vai cuidar da ferida, vai pôr dentro do carro, levar para um hotel, pagar lá umas 2, 3 diárias e ainda dizer, se o cara quiser comer tudo que está ali no frigobar, depois eu volto e pago. Quem de nós faria isso hoje? Foge à nossa razão. Né? Foge enfim, é uma loucura de fato. É um amor que extrapola o nosso sentir. Mas este é o jeito de Jesus Cristo. Né? Este é o jeito de Jesus Cristo amar. E muitas vezes estar presos com medo. E as pessoas que vivem assim sempre. O mundo está cheio de pessoas que vivem essa solidão, essa prisão diariamente. E às vezes não é nem uma prisão física, né, de estar preso em um ambiente só. Quantas pessoas estão presas na depressão? Quantas pessoas estão presas nos traumas? Quantas pessoas estão presas na falta de fé, na falta de esperança? Quantas pessoas estão presas em alguma doença? Né? Então, às vezes, de entender, às vezes a gente acha que por estar preso nessas condições que às vezes nós também nos impusemos, a gente deixa de sentir o amor misericordioso do Pai. Mas esse amor nunca se afasta de nós. Deus, para que, sentindo a misericórdia do Pai, sejamos também nós misericordiosos. E uma outra condição dessa misericórdia e da compaixão é a ternura. Então, quando a gente se permite olhar para o outro com misericórdia, a gente acaba exercendo este amor terno, né? Este amor que mostra, que revela não só a face do Deus Pai, mas também esse Deus que é mãe, esse Deus que nos ama como uma mãe, esse amor incondicional. Então, essa ternura, que é muito característico do amor de mãe, é o tipo de amor que nós temos que exercer pelo outro. Né? Este amor que não espera nada em troca, este amor que não é racional, e como eu já disse, é esse amor que é visceral. Né? Enfim. Aí aqui vai dizer lá no número 94 do nosso texto base o seguinte: de fato, não divide. Quem ama, cuida, acolhe, integra. Quem ama, dialoga, suporta e se compadece. E aqui nós temos uma sequência de verbos, né, que a gente precisa fazer com que a nossa igreja, e aí quando a gente fala igreja, a gente fala também dos nossos movimentos, e de cada um de nós, cristãos batizados, é preciso incorporar esses verbos no nosso dia a dia, no nosso ser. Olha só, né? Amar, cuidar, acolher e integrar. Antes eu vinha falando da pastoral de conservação. A nossa igreja por muito tempo ficou preocupado em somente evangelizar na sacristia, que a gente perdeu o tato da coisa, né? A gente perdeu o jeito de sair à rua, e fazer com que as pessoas que estão afastadas de Deus olhem para nosso rosto e enxerguem aqui o olhar misericordioso do Pai. O Evailton, nosso vice do GER, essa campanha da fraternidade vem bem ao encontro do nosso ser profeta. É o tema do estudo desse ano aí para o nosso movimento, desde hoje com tudo que estamos vivendo, né? O nosso amigo Burdim, também da equipe de formação, necessário mantermos durante o ano e para toda a nossa vida esse olhar misericordioso para com o próximo. Né? E a Renata, o verbo ação, que está no nosso tripé do cursilista. É isso mesmo. Enfim. Mais. E aí a gente vai ver as nossas diretrizes gerais da ação evangelizadora e também o plano diocesano de ação evangelizadora, e a gente vê aquela dinâmica da porta. Essa igreja que o Papa tanto pediu, a igreja em saída, ela não pode esquecer o seguinte: se nós saímos para exercer o nosso profetismo, né, a nossa missionariedade, nós temos que estar preparados também para manter a porta aberta para acolher todos aqui
né? Acolher todos que entrar. A gente tem que parar com a Igreja Católica é a igreja do... Nós não somos a igreja do não pode. Mas a gente criou essa pecha, né? A gente criou esse rótulo. Lá na Igreja Católica não pode divorciar. Lá na Igreja Católica não pode, sei lá, faltar no domingo na missa. Lá na igreja... Não é bem assim. Nós somos a igreja do pode. Na Igreja Católica você pode assumir o matrimônio para a vida toda. Na Igreja Católica você pode comungar o Cristo Eucarístico todos os domingos. Na Igreja Católica você pode viver o sacramento da reconciliação com o sacerdote quando você quiser. Na Igreja Católica você pode viver a tua vida. Na Igreja Católica você pode, sabe, tudo você pode na Igreja Católica. Né? Viver todas as graças que Deus nos oferece, viver todos os sacramentos. Né? Agora é a nossa escolha. Você pode experimentar a graça de Deus na tua vida e você pode vir e experimentar e viver todos os sacramentos. Agora, a escolha se queremos ou não viver de acordo com os preceitos de Deus é de cada um de nós. Então não é que a igreja diz o que você pode ou o que você não pode. A igreja te oferece. Agora a decisão se você quer receber ou não é tua. Né? Então a gente tem que parar com esse negócio de fazer asepsia de pessoas. Não interessa a opção sexual da pessoa, não interessa se a pessoa é divorciada, não interessa se a pessoa quer vir todo domingo ou não quer vir. O que interessa é, nós vamos trazer essas pessoas. E aí vamos permitir que essa pessoa encontre usando do livre-arbítrio de que todos nós seres humanos somos dotados, fazer as suas escolhas de vida. Né? Fernanda Brandão disse, né? Livre-arbítrio para viver ou não essas graças. Exatamente. A igreja da liberdade. O Marcos Aurélio, Shalom Lucas, em alusão ao tema referenciado à música do Zé Ramalho, Sentido da Vida. Quem pode dizer onde a felicidade está? Quanto tempo o coração leva para saber que o sinônimo de amar é sofrer? Né? Muito bem lembrado, Marquinhos, a letra bonita, essa letra da música. A Marta, né? A Igreja Católica é rica em misericórdia. Né? Por quê? Porque a sua cabeça é o Cristo, é o rosto da misericórdia. Né? Então, quando nós nos permitimos sentir essa misericórdia, a manifestação da misericórdia de Deus na nossa vida. Alguém falou ali, a Micaele, estou fazendo janta, mas eu estou escutando. Né? Mostra a janta ali pra gente, bota no Insta a foto pra gente passar à vontade. Ai, ai, ai. Muito bem. É aí que vai dizer, né, no 136, sentir compaixão e cuidar com ternura é reacender a chama de uma vida, é reconstruir uma história, é aquecer um coração desesperado, é iluminar quem está na escuridão, é abrir os braços para quem precisa de um abraço, é fazer-se presente onde ninguém deseja estar ou queira ficar. É a igreja em saída, é a igreja que não está só na sacristia, né? E aí vamos para a última parte, eu queria fazer só de 30 minutos, meu Deus do céu, como eu falo, né? Ai, ai, vamos lá. Agora o cuidou dele, a última parte aqui, né? O cuidou dele. E aí vem dizer o seguinte, né? No 161, falando de novo do sentido da vida, olha só. O sentido da vida, nós o encontramos no amor, que, entre outros aspectos, se traduz na capacidade de se compadecer e cuidar. Olha onde está o sentido da vida, capacidade de se compadecer e cuidar do outro. Por essa razão, um dos primeiros passos do nosso agir, alguém falou do agir antes ali, que eu não lembro quem foi, pediu por onde podemos agir, né? Então, por essa razão, um dos primeiros passos do nosso agir não poderia ser outro, proclamando a beleza da vida. E essa beleza da vida se manifesta onde? Por meio de processos aí de construção de uma autêntica fraternidade. Né? Ali o Wagner, olha que legal que o Wagner está compartilhando com a gente. Eu sou divorciado, meu momento de maior acolhimento foi quando voltei a participar da igreja. Tantas pessoas que acham que eu sou divorciado, eu não posso participar da vida da igreja. Eu não sei de onde tiraram isso, né? São chamados a trabalhar nas pastorais, a viver a fé completa. Tem algumas limitações? Vocês sabem que tem. Né? Vocês sabem que vão ter algumas limitações na vida dos sacramentos. Isso impede ser cristão? Não. Isso impede sentir o amor misericordioso. Quem não peca.
Quem que não tem pecado? Todos nós pecamos, né? Então, se todos nós juntos nos ajudarmos, todos nós exerceremos a misericórdia de Deus um na vida do outro. A Dani, a oportunidade de aplicar tudo isso na nossa casa agora. Misericórdia e cuidados. É isso mesmo, né? Cuidar um do outro. A Eliane, estamos em Curitiba enclausurados. Que bom, esta live nos une amor e amizade. Também estou gostando muito. Ó, nós estamos aí em torno de umas 60 pessoas entre Face e Insta. Quase uma hora já, né? Muito bom estarmos juntos aí nesse nosso caminho, né? Aqui, quando vai falar duas bacias, né, em momentos muito importantes, né? E até a Tainara utilizou isso na última mensagem que ela proclamou num cursilho, e é muito legal essa dinâmica das bacias. Nós temos uma bacia que foi utilizada em uma passagem onde Pilatos pega aquela bacia e lava as suas mãos, né? No sentido da indiferença, né? Estou lavando as minhas mãos, não me importo com o que está acontecendo. Mas tem uma outra bacia, que é a bacia daquele que pega, né? Se ajoelha diante dos seus discípulos, utiliza-se dessa bacia para lavar os pés, né, daqueles que o seguem, e não só lavar, mas beijar estes pés, né? A bacia do serviço. E aí aqui vem a pergunta, né? Qual das duas bacias temos utilizado como evangelizadores? A bacia de Jesus Cristo, a bacia do lava-pés, a bacia de quem se coloca a servir ao outro, a transformar as realidades, a ajudar o mundo a ser um lugar melhor para todos nós, né? E aí aqui vem chamar a nossa atenção no item 176 do nosso texto base. Neste cenário é preciso primeirear, ter iniciativa. O Papa Francisco ele adora um neologismo, né? Ele gosta muito de criar palavras novas, né? E aí ele saiu com essa aí do primeirear, essa igreja que não espera o indivíduo cair de paraquedas na nossa comunidade, mas essa igreja que tem a iniciativa de sair de si e ir buscar os mais afastados aonde eles estão. E aí vamos trazer para o nosso movimento de cursilhos, né? Será que estamos primeireando ou estamos aguardando as pessoas virem até nós, né? O Luiz Fernando está avisando que no Insta a qualidade está melhor, caso alguém esteja com dificuldade, né? Então no Instagram você vai entrar e vai procurar lá o Cursilho Foz. A gente está numa live. Eu tenho visto aqui. Mas vamos lá. Enfim, então temos que primeirear, ou seja, tomar essa iniciativa da evangelização, ir atrás daqueles que buscam algum sentido para a sua vida, aqueles que têm alguma dificuldade, aqueles que perderam a esperança. E aí hoje nossa cultura é de morte, né? Tantos jovens hoje pensando no suicídio, tantas pessoas que perderam a razão de viver, que perderam qualquer tipo de esperança. Então não é difícil a gente encontrar pessoas que estão ansiosas, estão ávidas por serem resgatadas dessa cultura da morte, né? Pessoas que precisam do nosso amparo. A gente só precisa estar atentos e a gente só precisa sair um pouco mais daqueles ambientes que a gente às vezes insiste tanto em querer evangelizar ou já evangelizar. Esse anúncio inicial, é esse Cristo que nós precisamos apresentar para aqueles que já o conheceram talvez algum dia, mas se esqueceram de como é sentir a misericórdia de Deus, ou que talvez nunca tiveram a oportunidade de senti-la, né? Então é esse o convite que nós somos chamados, né? O Wagner, aliás, foi onde deu discernir de entrar com o processo de nulidade. E está falando ainda da experiência dele, né, com relação ao divórcio. Pois bem, e aí como que nós devemos primeirear? E aí vem a chave da nossa ação evangelizadora para o próximo quadriênio na Igreja do Brasil, que é em comunidades eclesiais missionárias, ou seja, em pequenas comunidades, pequenos núcleos familiares, núcleos de amigos, pequenas comunidades de fé. E aí vem aquilo que a gente tem conversado tanto aqui no GE de Foz, sobre a importância de resgatarmos os nossos núcleos do cursilho, os nossos núcleos ambientais, as nossas pequenas comunidades de fé ou pequenos grupos de amigos. A nossa coordenadora do GER, olha que chique, oi Rosane. Esta campanha vem de encontro ao projeto da santidade como na pessoa pela pessoa.
E isso está acontecendo com tudo que estamos vivendo, né? E o Luiz ali, Lucas, qual a vou complementar a pergunta ali, enquanto isso eu vou continuando aqui sobre ali, ó, ou irmos além da igreja, né? Luiz, eu não tenho nem dúvida de que o ideal é irmos além da igreja, né? É sairmos, né? Aqueles que estão afastados dentro do movimento, a gente tem que, eu digo sempre da síndrome da galinha choca, sabe? A gente tem essa síndrome no cursilho às vezes. A gente acha que todos que a gente traz para dentro do movimento para realizar o cursilho encontro, a gente quer que aquela síndrome da galinha com seus pintainhos que quer que continue embaixo das asas. Mas o processo de conversão é um processo que respeita a vocação pessoal e comunitária do indivíduo, que às vezes não é dentro do movimento. No processo de conversão, nós podemos ajudar a ser iniciado. Deu uma pausa aqui na conexão do Insta, mas já foi restabelecida. A minha conexão acho que está meio fraca, né? Enfim, me perdi onde eu estava dizendo. Ah, sim. Então, não estão afastados de Cristo, não estão afastados da igreja. O nosso objetivo enquanto movimento querigmático é ir em busca daqueles que estão afastados de Jesus Cristo, afastados da igreja. O Silvio Kimura, experimentando vida de carmelitos e aprendendo sobre misericórdia. Aqui trocamos o jargão, hoje unimos o necessário, clausura, ao que precisa ser agradável na nossa vida. A Sirlene, quanta riqueza em suas falas, realmente temos que evangelizar ambientes, resgatar os afastados. Que bom, obrigado pela contribuição de vocês, né? Pessoal, voltou? Voltou? Não? Eu estou esperando porque travou no Insta. Travou no Insta, travou. Eu acho que eu vou encerrar e recomeçar no Insta, será? Pessoal do Insta, travou ainda? Não? Eu acho que eu vou ter que... O do Face tá tudo bem. Fer, não. Travou do Insta. Oi, pessoal. Travado. Pessoal, voltou? Não? Eu acho que no Insta travou. Eu vou encerrar e vou recomeçar. Ó, só um minutinho, pessoal do Face. Eu tô resgatando aqui no Insta porque deu BO. Tecnologia é difícil, gente, é difícil. É que eu demorei demais também. Eu falei que ia ser meia hora, nós já estamos uma hora aqui falando. Meu Deus do céu. Eu já vou resgatar lá no Instagram. Vamos ver se eu consigo resgatar aqui a nossa live. Vamos ver. Agora ele não está nem permitindo eu iniciar uma nova live no Insta. Se eu virar para o Facebook ia ser melhor, né? Mas vocês viram que dificuldade. Uma nova live no Instagram. Oi, pessoal do Insta, voltamos. Eita, que dificuldade, né? Deu uma travada aqui. No Face tá ok, né? Então vamos... O pessoal tá voltando já no Instagram. Que bom. Desculpa, gente, travado, mas é assim mesmo, né? Eu vou seguir aqui pra gente finalizar então, que eu já me alonguei demais. Quase eita, lasqueira. Né? O pessoal tá voltando aí, tá bom? Onde a gente está? Ah, sim. Estávamos falando de comunidades eclesiais missionárias. Né? É esse o jeito, então, que a gente precisa se organizar. E aí, agora nós vamos chegar na parte final, que são as pistas para algumas ações. Né? O pessoal está entrando ainda, estamos recuperando o pessoal do Instagram. Peço desculpas aí pelo problema técnico. Eita, que coisa. Oi, Franklin, tudo bem? O Face está travando muito, tá difícil. Acho que a minha internet também não está muito boa aqui, viu? Era para ser uma internet boa, mas não está ajudando muito não.
entrando aí, a gente já vai recuperando nosso fio da meada aqui. Só estou dando um tempinho para o povo retornar para a nossa escola de hoje. Da onde a gente está? Ah, sim, estávamos falando de comunidades eclesiais missionárias, né? É esse o jeito, então, que a gente precisa se organizar. E aí, agora nós vamos chegar na parte final, que são as pistas para algumas ações. Eu vou dar sequência agora à nossa última parte, que eu vinha falando, então, sobre o cuidado, né? O cuidar do próximo em comunidades eclesiais missionárias. Então, está na hora da gente começar a repensar esses pequenos grupos. O que é os pequenos grupos? Se nós formos parar para pensar aqui na nossa Diocese de Foz, quantas paróquias nós temos, né? E a gente tem capilaridade para a gente fazer a nossa ação evangelizadora, buscando os afastados, a gente atinge o nosso objetivo. A Sirlene está pedindo se as nossas lives serão realizadas só nas segundas-feiras. A princípio, sim, tá? Que é o dia das escolas. Aí depois, quando a gente sair da quarentena, a gente vai ter que pensar em um outro dia, porque segunda-feira é dia de escolas vivenciais, né? Aí depois a gente define um novo dia para a nossa live com Jesus e vamos definir novos temas também, tá bom? Pessoal, vamos finalizar então aqui com as nossas pistas de ações, tá? Quais são algumas iniciativas para que a gente possa, então, conduzir bem este nosso ano de 2020, atendendo a esse chamado que nós temos da nossa campanha da fraternidade. Pensar algumas que estão aqui no nosso texto base, tá? Para também não da imagem. Não sei como arrumar isso, Paty, realmente, tá? Aí não sei. O Diego, não vou nem comentar o que o Diego falou, né? Voltou o torresmo. Você vai ver, ô Leitão. Vamos lá. Então, primeira pista aqui, primeirear, ter iniciativa. Já falamos, a igreja que sai, né? Aí para isso, né, redescobrir os lugares onde não há presença de uma comunidade eclesial missionária e ali ser presença de vida. Olha só o cursílio, lembra a primeira fase lá do pré-cursílio, qualquer estudo de ambiente. Então nós somos chamados a olhar na nossa diocese, aonde não tem ainda uma comunidade missionária, né? Por que está pulando assim, Leitovski? Que ansiedade, a gente fica balançando a perna. Enfim, onde na nossa diocese existem comunidades que ainda não estão assistidas por grupos de cursilistas, grupos missionários. E é lá que a gente vai de cursilistas. Aí aqui vai dizer também, ir além das tradicionais reuniões que acontecem, criando outros espaços e momentos que favoreçam a partilha da vida e da experiência de fé entre os membros da comunidade. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Buscar novos espaços, às vezes sair um pouquinho daqueles encontros maçantes que a gente vem fazendo, e fazer um encontro, sei lá, um chimarrão, né? Um chimarrão para rezar um terço, enfim, fazer qualquer coisa no sentido de sair um pouco daquele jeito tradicional de fazer as coisas, né? Principalmente quando a gente trata de evangelização de jovens, né? Os jovens gostam de coisas mais dinâmicas, né? Então talvez pensar fora da caixa. Aí sendo criativos, valorizando as casas das famílias, espaços físicos cedidos, alugados e outros espaços, né? Às vezes a gente não se reúne. Aqui eu vivi isso aqui no Nazaré, aqui a gente não foi mais atrás de fazer o setor Nazaré porque a igreja tem todos os dias da semana ocupados. Mas e quem disse que tem que se reunir na igreja, no espaço físico da comunidade, né? Dá para se reunir nas casas, dá para se reunir em outro lugar, nas ruas, sei lá, né? Na praça, enfim, ter criatividade. Olha só, valorizar o protagonismo dos leigos e leigas com a criação e fortalecimento dos diversos serviços e ministérios, bem como dos conselhos de pastoral e de administração das comunidades. A valorização do trabalho dos leigos e leigas, que rodas de conversa sobre temas diretamente ligados à realidade local. Com as dificuldades das pessoas. Promover iniciativas na perspectiva da iniciação à vida cristã centrada na palavra de Deus, que visem a encontros vivenciais que despertem o seguimento e o discipulado. Vocês estão vendo como o movimento de cursilho se encaixa perfeitamente no que a campanha da fraternidade pede de ação?
E se nós formos ler as diretrizes gerais do plano de ação evangelizadora, a gente vai ver que o movimento de cursilhos também tem tudo a ver com o plano da ação evangelizadora, né? É só... Aqui diz também, ó, frutificar no âmbito da comunidade, torná-los verdadeiramente casa da acolhida, casa da amizade, casa do fraterno cuidado, né? E também, olha só, festejar, promover iniciativas que favoreçam a amizade entre as pessoas. Não por acaso, qual é a principal estratégia, o principal mecanismo do cursilho? É a amizade, né? E aí vem aqui, fazer confraternizações, passeios, mutirões, ações caritativas, ecológicas, prática de esportes. E aqui eu volto a dizer para vocês da importância de nós reavivarmos as nossas ultreias, para que elas sejam de fato aquilo que elas são, né? Encontro de encontros, ou seja, grupo de grupos de amigos. E aí sim a gente vai ter esses ambientes, né? Pois bem, então, de um modo geral, esse é o tema da nossa campanha da fraternidade. Na depressão, pessoas que estão passando por problema, vontade de se suicidar. Nós vamos falar da pastoral da acolhida das nossas paróquias, que nós também podemos ajudar, né? Então, o grande X da questão é de que forma nós podemos, enquanto movimento, enquanto comunidade, igreja, fazer com que as pessoas se sintam mais acolhidas. Essa é a indagação, né? É a grande pergunta. Como que nós podemos fazer para que as pessoas se sintam em casa? Essa figura da casa, a comunidade eclesial missionária quer dizer isso, né? A figura da casa. As pessoas precisam mas a gente não está conseguindo ainda isso, né? As pessoas ainda se sentem distantes, elas não se sentem bem acolhidas, fazendo as coisas erradas, não é porque nós, enquanto comunidade, ainda não somos muito acolhedores. De que forma a gente pode mudar isso, né? De que forma a gente pode mudar esse cenário? Enfim, bom, gente, peço desculpas mais uma vez por ter me alongado tanto. A ideia era ficar nos 30 minutinhos. Acho que já estou quase 1h30 falando com vocês. Não, 1 hora, deu 1 hora, né? Eu queria finalizar da mesma forma como o texto base finaliza, com um texto de São João Paulo II, que está na sua carta encíclica Evangelium Vitae, e justamente dedicando essa nossa campanha da fraternidade para Nossa Mãe Maria. É uma oração. Eu acho que nesse momento em que a gente está passando por essa dificuldade a nível global, essa dificuldade aqui no nosso país também. A gente sabe o dia de hoje, mas infelizmente o nosso dia de amanhã se tornou uma incerteza gigante, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, a gente vai superar com certeza esse problema do vírus, mas a gente vai mergulhar numa crise econômica talvez sem precedentes. Quantas pessoas vão perder seus empregos, quantas pessoas que já não têm emprego e não vão ter o que comer. Então, gostaria que todos vocês entrassem agora nesse espírito de oração, para que a gente pudesse pedir para que Nossa Mãe Maria olhe por todos nós, olhe por todos os que estão enfermos e também por todos aqueles que já perderam familiares por conta dessa doença que tanto nos assusta. Então, eu vou ler com vocês aqui essa oração a Maria. Ó Maria, aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, confiamo-vos a causa da vida. Olhai, Mãe, para o número sem fim de crianças a quem é impedido nascer, de pobres para quem se torna difícil viver, de homens e mulheres vítimas de inumana violência, de idosos e doentes assassinados pela indiferença ou por uma falsa compaixão. Fazei com que todos aqueles que creem no vosso Filho saibam anunciar com Deus sempre novo a alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência e a coragem para o testemunhar com grande tenacidade, para construírem, juntamente com todos os homens de boa vontade, a civilização da verdade e do amor, para louvor e glória de Deus Criador e amante da vida. Amém. Com essa oração, quero encerrar essa nossa primeira live com Jesus. Segunda-feira que vem nós voltamos. Com dor no coração, preferia que não tivéssemos que fazer a nossa escola dessa forma.
preferia que pudéssemos nos encontrar pessoalmente. Mas enquanto tivermos com essa impossibilidade, nós vamos nos reunir por aqui. Vamos pedir que Deus derrame suas bênçãos sobre todos nós e nos proteja de todos os males. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, Mãe, Senhor, espero que semana que vem eu encontre todos vocês muito bem. Boa noite, gente. Obrigado. Um abração, tá bom? Tchau, tchau. Com essa oração, quero encerrar essa nossa primeira live com Jesus.